Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos para a penúltima lição da carta aos Colossenses, mas é conveniente, uma recordação rápida do que foi falado, tendo em vista que hoje e na próxima semana são uma transição de assuntos. Porque capítulos 1 e 2 de Colossenses tratam quase que totalmente de doutrina. E os capítulos 3 e 4 já tratam de doutrina um pouquinho, mas quase que totalmente da aplicação da doutrina. Então nós vimos nas aulas anteriores, talvez você pense assim, poxa, mas são 8 lições para Colossenses, e 6 delas para a doutrina e 2 para a prática. Não está vendo um desequilíbrio aí? Só 25% para a prática, 75% para a doutrina? É que, na verdade, quando estudamos a doutrina, nós já também fizemos aplicações práticas, porque nós não estamos fazendo um estudo teológico, né? Nós estamos fazendo aqui um estudo científico da Bíblia, e a gente apenas destrinchar a doutrina fica por isso mesmo. Não, nós estávamos aprendendo a doutrina expressa nos capítulos 1 e 2 de Colossenses, mas já também falando da aplicação delas na igreja, na nossa vida individual. Então, é por isso que esses capítulos demoraram mais, para a gente poder aplicar aquilo que a gente estava aprendendo. E agora, do ponto de vista do livro bíblico, esses 2 últimos capítulos são a aplicação dos conceitos que Paulo expressou nos 2 capítulos anteriores. Vamos lembrar, assim, rapidamente, que a igreja de Colossos, que não era nenhum colosso, né? Lembra que eu falei, né? Ela tinha o nome de Colossos, mas não era gigantesca. Era uma igreja pequena, porém uma igreja muito significativa para o contexto da época e para nós hoje, porque ela podia ter passado despercebida na história da igreja, mas Deus não quis que ficasse esquecido por causa do que estava acontecendo lá, que era um sintoma já bastante generalizado, mas em Colossos especificamente, Deus quis que fosse escrita essa carta e preservada para nós conhecermos hoje o conteúdo tanto da história quanto principalmente da doutrina. Lembrando que o gnosticismo não estava atacando só aquela igreja, eram muitas, estava atacando de modo geral. Mas Deus quis que esta carta ficasse reservada para hoje, 2000 anos depois. Você vai dizer assim, quer dizer que Paulo escreveu contra o gnosticismo apenas para Colossos? Não, ele falou disso também um pouco lá na carta aos Gálatas, bastante aos Gálatas, falou um pouco aos Coríntios, e provavelmente ele tem escrito outras cartas para outras igrejas, tratando do assunto e de outros assuntos. E você vai dizer assim, mas por que não tem algo mais importante, mais robusto doutrinariamente? Porque Deus não quis. Simples, né? Pronto. Aí a gente não tem mais o que discutir. Deus não quis, então nós temos esta carta aqui que é suficiente para nós, para entendermos o contexto daquela cidade. Porém, esse não é o principal. A carta não foi escrita especificamente para atacar o gnosticismo. Ela foi escrita para mostrar a superioridade de Cristo em todos os âmbitos, de todas as maneiras. Quem quiser fazer um estudo mais aprofundado sobre Colossenses, pode procurar livro, literatura a respeito, mas lembre-se de fazer algum paralelo com Hebreus, porque Hebreus também trata da superioridade de Cristo de forma mais detalhada. Aqui é mais para combate ao gnosticismo, ou para confrontar, o gnosticismo de alguma maneira. Vamos lembrar que o gnosticismo não era exatamente uma religião, era mais uma filosofia, uma mistura de filosofias pegas de várias religiões, de vários povos e que desembocou nas igrejas da época. Por que isso? Porque o inimigo quer atacar as igrejas e ele vai usar as ferramentas que tem. E aqui, no caso, ele estava usando sabedoria de seres humanos, pessoas reconhecidamente sábias, inteligentes, eruditos. O inimigo estava usando para atacar a igreja, colocando algumas coisinhas na cabeça daquele povo de pouco em pouco. Isso pode acontecer hoje em dia? Não só pode, como está acontecendo, né? Já falamos muito do pós-modernismo, o pensamento pós-moderno tomou conta da sociedade e está tomando conta da igreja. De que maneira? A gente faz aquilo que é melhor para nós.
não aquilo que agrada a Deus e nem aquilo que é melhor para a igreja. Essa é a tônica do pensamento pós-moderno. Aquilo que funciona para mim, aquilo que me satisfaz, aquilo que me agrada, é o que eu vou fazer. Ah, mas e a igreja? Não, pera, a igreja é um segundo plano. E a vontade de Deus? A vontade de Deus é terceiro plano. E as pessoas que têm o pensamento pós-modernista, que mesmo assim ajudam a igreja? Ajudam como os espíritas, né? Porque se sentem bem, porque essa ajuda dá um alívio para a alma. E às vezes até eu posso quebrar o galho de Deus e cantar para Ele. Eu posso entregar minha oferta, entregar meu dízimo, fazer algum evangelismo, ajudar o pastor, para o pastor me dar um tapinha nas costas, dizer muito obrigado, porque isso me satisfaz. Essa deveria ser a inclinação verdadeira de um cristão? Não, mas o pós-modernismo, a filosofia pós-moderna está nos impelindo a isso, e nós estamos praticando isso. Estudar teologia antiga e querer localizar os defeitos da igreja no passado é também mais um sintoma do pensamento pós-moderno, que a gente nunca se coloca no foco, na iluminação de Deus, para sermos assim por Deus iluminados, e a gente se lembrar daquilo que provavelmente vai ser lembrado hoje à noite aqui no culto da Santa Ceia. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. A gente não se lembra disso. Todos os meses a gente é lembrado isso intelectualmente, mas moralmente e espiritualmente a gente não consegue reter isso. Nós temos que nos julgar nós mesmos, para não sermos julgados por Deus, para não sermos condenados com o mundo, diz 1 Coríntios capítulo 11. Está escrito lá na sua Bíblia? Tá, você ouve isso todos os meses. Então, gente, não podemos simplesmente condenar o passado da igreja e falar, nossa, como a igreja errou. Não, a igreja está errando, é muito. Agora, pense você, por favor, no seu comportamento eclesiástico, no seu comportamento fraterno, como família, e veja, você dá tudo de si para a sua família, não dá? Dá, né? Quantas pessoas se sacrificam, deixam coisas que poderiam fazer para o agrado próprio, para nunca mais fazer. Não, nunca mais vai dar certo, porque eu tenho que pensar nos meus filhos, tenho que pensar na minha mulher, no meu marido, na minha família, na minha sucessão. E na casa do Senhor? E na obra de Deus? Claro que nós temos que pensar na nossa família. Isso é falado toda semana aqui. A família é o nosso bem altamente significativo, muito importante. Mas e a família do Senhor? Que vai ser a nossa família eterna, né? Eu não vou considerar o Pedro mais como meu filho no céu, nem a Natália como minha mulher. Vão ser irmãos em Cristo por toda a eternidade. Não vão ser mais a minha família carnal, vão ser minha família eterna. Ah, quer dizer que eu devo deixá-los em segundo plano? Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que a gente não pode ser negligente com a obra do Senhor e focalizar só uma coisa e deixar a obra do Senhor praticamente parada, ou deixar nas mãos, deixa na mão do pastor, de mais um irmão aqui, uma irmã ali. Não, isso é antibíblico. Então veja que problemas doutrinários estão se repetindo, muito. Podem mudar de figura, de título, de roupagem, mas vão se repetindo. O gnosticismo então, era uma forma do inimigo minar a resistência moral, doutrinária e espiritual da igreja com outras coisas, que iam substituindo a doutrina da palavra de Deus, assim como o pensamento pós-moderno está substituindo a doutrina bíblica hoje no nosso meio. Com certeza está substituindo. Como você é uma pessoa inteligente, que é a classe dos adultos, você pode refletir mais sobre isso e aplicar à sua vida. Bom, então, em resumo, foi isso. O gnosticismo apresentava essa noção de que Deus é inatingível e o ser humano só pode se aproximar de Deus através de seres espirituais intermediários, chamados de aions. Os anjos eram uns deles, por isso que havia culto aos anjos no gnosticismo. E eles também diziam que as pessoas comuns, assim como nós, nunca poderiam alcançar a divindade e nem ter esperança de salvação, porque nós somos muito ligados à vida material, a gente cuida muito da nossa saúde, dos nossos bens materiais. Então, no entendimento dos gnósticos, a salvação está descartada. Por quê? Porque no entendimento deles a matéria, inclusive o corpo, é má, a matéria é má. Por causa disso, eles diziam, então nós temos que combater a matéria para que o espírito tenha liberdade de se aproximar de Deus. E com isso, alguns se davam a libertinagem, dizendo, então vamos arrebentar com essa matéria,
cometendo todos os tipos de barbaridades. Estou resumindo a história nas minhas palavras. E assim a gente condena a carne e o corpo. Outros diziam, não, não é dessa maneira. Nós vamos condenar a carne e o corpo através de ascetismo rígido. Não toques, não manuseie, não prove aquilo, não coma aquilo, não beba isso outro. E algumas nuances desses problemas doutrinários ainda também aparecem na igreja de hoje, como vimos nas aulas anteriores. E outra faceta era o legalismo judaico, que foi aproveitado pelos gnósticos justamente nessa área do ascetismo, de não mexer em certas coisas, cheio de regras dietéticas, de compromisso com outras pessoas, cheio de regras. E os gnósticos se aproveitaram desse certo ascetismo judaico para reforçar as suas teorias. E o povo de Colossos estava caindo nisso, como existem irmãos e irmãs nossos de outras denominações, talvez até alguns aqui no nosso meio, caem nessa história de que tal coisa não pode ser comida, tal coisa não pode ser bebida, não pode se vestir dessa maneira, não pode se comportar assim, e que é isso, você não pode ir na casa de incrédulo, você não pode ter nenhum tipo de comunhão, nem contato com incrédulo, seus negócios são só com crentes, e isso tem suas raízes lá no gnosticismo antigo, que ainda, de alguma maneira, é um fantasma na igreja de hoje. Coisas para nós pensarmos, gente. Nós não somos adultos, não somos nós que planejamos as necessidades da nossa família, as coisas para o futuro, não é isso? A gente não olha as dificuldades, os recursos presentes dentro do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa família, o futuro dos nossos filhos, e nós não planejamos hoje de noite, o amanhã, a semana que vem, para daqui a alguns anos. Então nós devemos planejar também a nossa vida doutrinária e espiritual. Em que nível nós estamos? Aonde nós queremos chegar? O que é que Deus propõe para nós? Que caminho Deus quer que nós andemos, trilhemos? Temos que planejar isso também, temos que raciocinar nossa vida doutrinária e espiritual para ver qual vai ser o nosso futuro, o que vai ser de mim depois que eu sair daqui dessa igreja. O que será de mim na semana que vem? E o que será de mim na semana que vem se Jesus voltar esse fim de semana? Como me apresentarei a Ele? Nós temos que planejar nossa vida à luz da palavra de Deus. Não podemos simplesmente sair daqui, olha, eu tive uma aula hoje, glória a Deus, agora eu vou para casa e vou continuar minha vida. Espera aí, continue a sua vida dentro da palavra de Deus. Ela não acaba aqui nessas quatro paredes. Vamos planejar porque é muito fácil o erro entrar na igreja, na nossa família, na nossa vida, muito fácil. Um mundo de excesso de informações que nós estamos vendo hoje, excesso de informações. Nós não conseguimos mais administrar tanta informação que o mundo está nos dando. Você vê os jovens hoje andando 3, 4 na rua, não estão conversando. Estão ali, de alguma maneira obtendo informações. E não relacionamentos. E esse excesso de informações está confundindo até os crentes. Passe tudo isso pela Bíblia Sagrada. Filtre tudo isso na Bíblia Sagrada e projete seu futuro. Os jovens que estão aqui no nosso meio, pensem bem. O que você vai ser daqui a alguns anos? Com base no seu comportamento atual, qual é a sua perspectiva de futuro? Bem, então vocês viram o perigo que o gnosticismo representa no presente, né? Representa, associando-se ao pensamento pós-moderno. É uma coisa muito séria. E depois de Paulo destrinchar de modo indireto tudo isso, toda essa doutrina do gnosticismo, por que de modo indireto? Porque na verdade ele não atacou frontalmente o gnosticismo dizendo, isso é errado, aquilo está errado, aquilo não é dessa maneira, não. Ele falou de Jesus Cristo, ele falou dos valores positivos do reino de Deus e com isso dando indiretas no gnosticismo. Há uma lição para nós nisso, sim, que atacar as coisas erradas é certo fazer isso. Devemos atacar, mas não é simplesmente um ataque ao erro que nós devemos encetar. Nós devemos sim anunciar a verdade, ensinar a verdade para que o erro fique exposto. Porque não adianta nada dizer para uma pessoa, está errado fazer isso. Sim, mas qual é o certo então? É o que Paulo faz aqui. Ele mostra o correto, a visão correta, a visão positiva. Ele mostra aqui como é, na visão de Deus, que deve ser a vida humana. E aí as pessoas falam, peraí, mas o gnosticismo não estava me ensinando isso. O gnosticismo me ensinava de maneira diferente. É por isso que eu fiz um apelo. Pensem, cada um de nós pense na sua vida à luz da palavra de Deus, porque aprendendo a doutrina da palavra de Deus, aprendendo o que é correto,
O erro, quando vier, é passível da sua análise mais sábia, da sua análise mais presente. Aí você vai falar, peraí, o que eu tenho aprendido na doutrina da palavra de Deus não combina com isso que alguém está tentando me ensinar, com isso que eu estou vendo, não combina. Então, a nossa vacina espiritual e o nosso sustento espiritual é a palavra de Deus, é a doutrina do Senhor. E nós temos que aprender. Alguns pensadores atuais, pensadores evangélicos renomados, dizem que essa pulverização de religiões falsas que estão penetrando no meio cristão tem 4 raízes. Uma delas é a negligência do povo de Deus em se firmar na doutrina bíblica. As pessoas estão descuidando, não estão se preocupando em aprender doutrina bíblica. Não é palavra minha essa, isso é a palavra de muitos estudiosos. Bom, depois de 15 minutos de introdução, não se faz introdução de 15 minutos, viu? Uma introdução de um sermão é até uns 3 a 5, 6 minutos no máximo, mas era necessário para a gente recordar o assunto para partir para essa nova área. Aqui Paulo então começa no capítulo 3 a colocar em prática tudo aquilo que já foi ensinado de forma, entre aspas, teórica. E ele diz assim no versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, aqui é matar mesmo, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Voltando lá para o versículo então. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, mas como é que vamos? Como assim ressuscitar? Como é que eu vou ressuscitar se eu não morri? Porque ressuscitar é surgir novamente, né? Mas eu morri para poder ressuscitar de novo? O versículo 3 diz que sim, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando você foi batizado nas águas, ocorreu esse simbolismo de que você estava sendo sepultado para as exigências da lei, sepultado para os clamores do pecado, para a escravidão aos vícios deste mundo e ao pecado, e saindo da água você estava simbolizando que ressuscitou para uma nova vida com Cristo Jesus. Aí você vai dizer, mas isso é mera simbologia. Como o pastor fala em toda a preparação para o batismo, isso é uma simbologia daquilo que se passou no seu coração. É por isso que a pessoa, deve se converter para se batizar. Por quê? Porque quando ela se converte, o que é converter na verdade? É estar indo numa direção e faz a conversão. Dá as costas para o mundo, para onde estava indo, e volta para outra direção, para a glória de Deus, que estava sendo abandonada. Estávamos de costas para a glória de Deus.
Isso é conversão. Então, quando você faz isso, você declara ao mundo: para você eu morri. Para a escravidão ao pecado eu morri. Agora eu vou viver para a glória de Deus. Então, se você morreu para uma coisa e reviveu para outra. Mas essa história de que reviveu para Deus também tem suas complexidades. Por quê? Porque se eu estava morto, eu preciso renascer, né? Aquilo que Jesus falou, João capítulo 3, falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo, nascer do Espírito. É justamente isso, quando eu tomo minha decisão de abandonar o mundo, os clamores ao pecado, e me volto para Deus, o Espírito do Senhor atua em mim para me regenerar, para me dar nova vida. Então, eu de fato morri e ressuscitei. Assim aconteceu com você, né? E isto foi simbolizado nas águas do batismo. E Paulo está dizendo aqui: então, se de fato vocês ressuscitaram com Cristo, então busquem agora as coisas que estão relacionadas a Ele. Porque antes buscávamos as coisas relacionadas ao mundo, mas agora, se nós morremos para o mundo, então vamos buscar as coisas daquele lugar para onde nós estamos indo. Não é coerente esse pensamento? Será que Paulo precisava falar quase que exigindo uma coisa dessa? Porque é o que se espera a pessoa raciocinar. É isso que você raciocina? Tendo em vista que morremos para o mundo, por que vamos buscar os elementos do mundo agora que não podem nos dar vida? Vamos buscar os elementos do céu, as coisas do alto, que elas é quem podem nos dar vida e nos santificar. Então, o raciocínio de Paulo aqui é perfeito. Claro, inspirado pelo Espírito do Senhor. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, a palavra aqui escondida tem o radical cripta, né? Que é escondido mesmo, é secreto. E faz-me lembrar aquela declaração de Jesus que eu já repeti diversas vezes: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, diz a Bíblia Sagrada. Se a nossa vida está escondida com Cristo Jesus, e nós descobrimos essa vida, e a Bíblia diz que nós devemos caminhar, prosseguir em conhecer o Senhor, então ainda falta bastante coisa. Mais uma vez se reforça aquilo que Paulo diz: busque aquilo que é de cima, porque a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Está escondida aqui no sentido, não é apenas, e nem principalmente no sentido de que a humanidade não pode ver. Não é principalmente isso, embora possa essa ideia estar embutida. É principalmente no sentido de que está na intimidade de Jesus Cristo. Você só vai poder desfrutar plenamente da sua vida espiritual, do seu relacionamento maravilhoso, gozoso com Deus, se você buscar a intimidade com Cristo, porque a sua vida está escondida nele. Então não adianta se dizer cristão e não caminhar. É preciso buscar as coisas do alto. E não se busca as coisas do alto apenas intelectualmente. Agora eu vou buscar as coisas do alto. Não, isso é uma caminhada em espírito. É uma caminhada moral, mas é essencialmente uma caminhada em espírito. Eu vou me tornar mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. E a gente se torna íntimo do Senhor Jesus Cristo apenas por teoria, só porque se ouve? Apenas que eu vou aprender um pouco mais sobre a teologia, sobre as doutrinas? Não, a gente consegue se tornar mais íntimo de Jesus Cristo quando nós queremos apaixonadamente isto. Queremos de todo o coração. Eu quero ser mais íntimo de Jesus Cristo. Não é uma caminhada com essas pernas, é uma caminhada espiritual. Eu preciso caminhar em direção à intimidade do Senhor Jesus Cristo e me tornar mais íntimo dele, porque assim uma coisa vai alimentando a outra. Na medida em que eu me torno mais íntimo do Senhor, eu vou pensar mais nas coisas do alto. Na medida em que eu penso mais nas coisas do alto, eu me torno mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. Viram como isso é importante? E por que era importante para uma igreja que estava sendo atacada pelo gnosticismo? Porque na ideia dos gnósticos, isso não poderia ser feito, a não ser através de vários e muitos intermediários e com o sacrifício do próprio corpo. E Paulo aqui está dizendo que deixe tudo isso de lado. Deixa essas coisas de lado. A sua vida está escondida em Cristo, então vá. E seja íntimo, seja muito amigo dele. E versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar... Olha, está vendo aqui? A volta de Jesus Cristo sendo falada aos Colossenses aqui, a gente quase não percebeu, não é mesmo? Jesus vai voltar aqui, olha. E Paulo está falando isso aos Colossenses, a gente quase não notou isso, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vai acontecer o quê?
muitas coisas, mas aqui Paulo está focalizando uma coisa gloriosa, está dizendo, então vocês também vão se manifestar com ele em glória. Percebe que isso tem uma relação necessária com os versículos anteriores? A nossa intimidade com Cristo, o pensamento nas coisas que são do alto, tem um relacionamento muito forte e poderoso com este versículo, a manifestação de Jesus Cristo, e a nossa manifestação com ele é em glória. Manifestação em glória com ele, isto é, seres transformados, corpos transformados, novas criaturas, não mais andando assim com esse corpo sujeito a falências, não, mas em corpo espiritual transformado, glorioso, que viaja pela infinitude do universo, que se apresenta a Deus num piscar de olhos. Essa é uma esperança da igreja. Não deixe o pensamento pós-moderno e os ditados do gnosticismo ocupar espaço na sua mente, senão isso aqui vai se desvanecer da sua vida. Como disse Jesus a uma das igrejas do Apocalipse, né? Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. E o inimigo quer fazer isso através de qualquer tipo de doutrina ou filosofia. Versículo 5. Exterminai, necrosati, vem do verbo necro, que significa matar. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. E ele fala de várias aqui. Nós não vamos falar de uma por uma, porque demandaria muito tempo. E só esse versículo aqui já dá um sermão, né? Já dá uma aula. Mas Paulo está dizendo, exterminai. Então compete a quem, gente? A quem compete quando ele usa esse verbo? Ele não está dizendo aqui, deixe Deus exterminar isso da sua vida. Ele está dizendo, exterminai. Matem as inclinações carnais. Isso compete a nós. E ele fala prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, e por fim, a única de que eu quero falar 1 minuto é a avareza. Ele diz que a avareza é idolatria. O que é avareza? É apego ao materialismo, aos bens materiais, ao dinheiro, é se segurar nisso. Por favor, deixa um testamento escrito àquele que se apega, deixa um testamento escrito dizendo, quando eu morrer eu quero que meu dinheiro seja retirado do banco e colocado dentro do meu caixão, para fazer como os faraós do Egito, como os citas, de que Paulo fala mais adiante, que eram enterrados com seus tesouros, porque iam precisar dos tesouros na vida seguinte. Faça isso. Agora, eu fico preocupado com a declaração de Jesus, que não junteis vossos tesouros na terra, onde o ladrão mina, traça, corrói, ferrugem corrói, juntai no céu. Aí as pessoas dizem, não, tá, então vou botar no caixão que é para levar para o céu. Não vai, gente. Claro que isso é infantil, não vai. Aí você vai dizer, não, mas irmão, precisa falar, você está chovendo no molhado, você está ensinando o Padre Nosso para o vigário, né? Falando isso, todo mundo já sabe. O impressionante é que todo mundo sabe, mas alguém pratica isso ainda. Apego aos bens materiais, a igreja sofre, a família sofre, a sociedade sofre, a obra de Deus sofre e tem gente ali se apegando a bens materiais e não consegue abrir mão disso. Tenha confiança em Deus, deixa Deus sustentar você. Foi ele quem declarou através do profeta Isaías, não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo por onde quer que tu andares. Confie no seu Deus, por favor. Pense mais nas coisas que são do alto, tenha mais intimidade com Jesus, confie nele. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Confie no Senhor, abra sua mão, abra seu coração, deixe a obra de Deus prosperar. Seja fiel a Deus, porque uma coisa é dizer, tudo que eu tenho Deus me deu, e depois eu dizer no meu coração, mas só que eu não dou para ninguém. Então não resolveu nada, né? É idolatria, sabia? Eu não ando com um santinho no bolso, na carteira, nem me encurva, não, encurva-se as riquezas, não abre mão delas, é o Deus. Por isso que Paulo diz, a avareza é idolatria. E a Bíblia fala que isso é comparado, aliás, a Bíblia fala da idolatria como sendo um culto aos demônios, né? Então fique sabendo que por trás das posses, as posses em si mesmas não são más, mas por trás dela quem quer estar é o Senhor, para você usar esses recursos de forma digna na obra do Senhor, na sua família, na sociedade, ajudando a igreja, fazendo a sua parte, sendo honesto com sua igreja,
sendo honesto com a administração da sua igreja, fiel a Deus, o Senhor quer estar por trás disso, porque se Ele não estiver, os demônios vão estar. É assim que funciona a idolatria. São os demônios quem estão por trás dos ídolos. Você já pensou que crentes, mão fechada, podem, na verdade, estar cultuando demônios sem saber por causa da idolatria? Prove que eu estou errado, porque Paulo falou aos Coríntios que quando as pessoas prestam serviço a ídolos, é aos demônios que elas estão cultuando. Olha, se ele está dizendo que a avareza é idolatria, então essa idolatria, que é aos demônios, está permeando a vida de alguns cristãos que são infiéis e que não se preocupam com a situação difícil da igreja. O meu raciocínio está correto? E o versículo 6 fecha essa ocasião dizendo: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem estiver ouvindo, estiver nessa situação, ou quem vier a ouvir a gravação, por favor, liberte-se disso. Busque as coisas do alto e procure intimidade com Jesus Cristo. Fazendo isso, vai ser muito mais fácil se libertar desses erros fatais. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo isso: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da boca. Só quero pegar uma dessas qualidades, né, entre aspas. Maledicência. A palavra maledicência aqui, essa palavra que foi traduzida aqui no versículo 8 por maledicência, em grego é blasfemiam. Então veja só, olha que coisa interessante. O que é maledicência? Essa dicência vem do verbo dizer, falar. Quando você fala assim, bendito seja, quer dizer, seja bem falado, maldito seja mal falado. A palavra maledicência vem de mal falar. E vem da palavra blasfemiam, blasfêmia. Então veja só, no contexto bíblico, aqueles que falam mal dos seus irmãos gratuitamente, que estão procurando denegrir a imagem do irmão, estão blasfemando do irmão. E se continuar praticando isso, treinando nisso, né, se aperfeiçoando na arte da blasfemia, da maledicência, acaba correndo o risco de se aproximar da blasfêmia ao Espírito Santo, porque depois de tanto falar mal daqueles que Cristo comprou com seu sangue, qual é o passo seguinte? Se eu falo mal daquelas pessoas por quem Cristo derramou seu sangue, por quem Ele morreu, Ele saiu do céu e se humilhou e morreu. Se eu falo mal das pessoas por quem Cristo fez isso, qual é o próximo passo? O ser humano evolui para algum lado. É a mesma palavra usada por Jesus Cristo lá em Mateus, quando diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século, nem no próximo. É a mesma palavra, é blasfemia. E o interessante é notar que as pessoas do nosso círculo, das quais eu falo mal, no intuito... Entenda bem, existe diferença entre falar mal e a falar a verdade ruim quando é necessário, certo? Senão a gente nunca poderia corrigir erro de ninguém. O pastor nunca poderia aconselhar uma pessoa que tem erro. Aqui é blasfemia no sentido de denegrir, de prejudicar a imagem da pessoa. É uma injúria mesmo, uma difamação. Se aquela pessoa contra quem estou blasfemando, difamando, tem dentro de si o Espírito do Senhor, eu já entrei num terreno muito perigoso. Porque o Espírito Santo que está dentro daquela pessoa está sentindo o que eu estou fazendo contra aquela pessoa que ele ama, na qual ele habita. E não mintais uns aos outros, versículo 9, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos. Porque a mentira procede do diabo, né? A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, aí se eu adoto a mentira, então eu estou mudando a paternidade da minha vida. 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento. Então, olha só, eu quero conhecer coisas do reino de Deus. Deus tem muita coisa para me mostrar, gente. O que eu estou vendo e entendendo do reino de Deus aqui na terra é muito pequeno ainda. Tem muita coisa gloriosa, ou não é verdade? Mas para eu ter acesso a esse pleno conhecimento, eu preciso de renovar. Paulo fez esse apelo aos Romanos, capítulo 12, já falei muitas vezes: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século.
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto é, deixa de pensar nas coisas desse mundo, começa a pensar nas coisas do alto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, se eu quiser conhecer as coisas maravilhosas do Senhor, ter pleno conhecimento das coisas sagradas e gloriosas, eu tenho que abandonar as filosofias desse mundo e me dedicar a pensar nas coisas que são do alto. Jovens, mais uma vez, jovens, pelo amor de Deus, coloquem na sua vida agora estudar a palavra de Deus como prioridade. Não é preciso abandonar o estudo científico, não, de maneira nenhuma. Dediquem-se a isso porque dá tempo. Mas a palavra de Deus tem que ser prioridade na vida de vocês. Oi, irmão, pois não. Pode falar. Na verdade, é um assunto que o irmão citou 2 versículos atrás, que o irmão citou sobre a maledicência. E, assim, o irmão explicou, eu entendi tudo, todo mundo entendeu, mas eu não sei se o irmão poderia usar um pouquinho mais de tempo para explicar essa questão. Qual é a questão que eu quero colocar? Que eu gostaria, pelo menos, e a gente se serviria para todos nós. Essa questão da maledicência, de quando a gente fala mal do, eu vou falar no geral, do irmão, do pastor, quem seja, ou quando a gente, aquelas expressões como usou, quando a gente fala a verdade. Porque tem as duas situações, e além disso, tem a vez quando você não está falando, mas você está ouvindo. E aí você compactua com aquilo sendo ou uma verdade, ou sendo uma maledicência. Não sei se eu não entendi. Entendi. Vou me usar com que eu acredito, desculpa, mas assim, eu acredito que permeia, e aí se qualquer irmão quiser ficar chateado comigo pode ficar, permeia o nosso meio. Estou falando de todo mundo aqui. Aqueles que eu não conheço tanto, mas quero falar porque assim, eu tenho percebido por vários anos que isso permeia o nosso meio. Então, assim, entender um pouquinho mais, se o irmão pudesse entrar um pouquinho mais nesse assunto. É difícil. Pode ser que alguém vai ficar chateado comigo, mas pode ser também que o irmão vai falar e alguém vai ficar chateado também. Mas aqui nós estamos para aprender e para nos corrigir, para que a gente possa mudar aquilo que o irmão falou. Estamos olhando para as coisas do velho homem ou vamos olhar para Cristo? Porque a gente fica nessa briga constante. A gente que eu estou falando, eu estou me incluindo também, eu não faço nada disso. Tá bom. Eu faço isso. Ok. Eu vou me usar como exemplo. Se eu falo alguma coisa errada na aula, e os irmãos vão comentar, eu acho que ele errou nisso. Ele não devia ter falado dessa maneira. Isso não é apropriado para a igreja. Não foi isso que Paulo fez também? Ele não estava condenando pessoas que estavam agindo errado e estavam dizendo para os irmãos não fazer isso? Ele falou mal de uma pessoa, mas não falou mal com o intuito de denegrir, de rebaixar, de prejudicar a imagem da pessoa. Aí alguém procura o pastor, irmão, a gente está errado nesse ponto, o senhor tem que dar uma bronca nele. Fazendo isso com boas intenções, querendo preservar a igreja, está correto. Nós temos que preservar a igreja do erro, certo? Agora o problema é a difamação, é fazer isso com más intenções. Eu não vou nem usar exemplos aqui, porque acho que poderia até ser meio chulos, mas eu acho que os irmãos estão entendendo. A questão aqui está voltada para a intenção do coração. De que maneira eu estou fazendo isso e por que eu estou fazendo isso. A intenção do coração aqui que é importante. Eu estou fazendo isso para ajudar o Hermógenes e ajudar a igreja para se corrigir? Ou estou fazendo isso porque eu simplesmente quero puxar o tapete do Hermógenes e sei lá, não vou com a cara dele? Então, eu acho que a diferença está nisso. Se eu estou mal intencionado, talvez, provavelmente, eu vá intensificando meus ataques ao irmão Hermógenes. Aí o pastor diz, não, mas espera aí, houve um equívoco só aqui, não é tão grave, eu vou conversar com ele. O irmão diz, não, pastor, de jeito nenhum, ele não presta para continuar aqui, não devia nem ser mais membro da igreja. Aí, poxa, já não passou do limite? Então aí a intenção já é má. Então eu vejo dessa maneira, essa palavra blasfemia se aplicaria a isso, a intenção má do coração em prejudicar alguém, prejudicar a imagem daquela pessoa. Quando a intenção é boa, quando o intuito é ajudar a igreja. Agora, é claro, alguém vai dizer assim, mas por que não procura diretamente o irmão Hermógenes falar com ele? Nem todo mundo tem coragem de fazer isso, as pessoas se acanham disso e preferem procurar o pastor, comentar entre si, não, irmão, vamos só orar, os irmãos dizem, vamos só orar, quem sabe a gente fale com o pastor, ainda está no campo das boas intenções, né? Mas passou disso, quer prejudicar a imagem, quer destruir a reputação de uma pessoa,
aí já é intenção maligna. Respondi? Mais ou menos? É um assunto complexo, né? Então, o que é que nós devemos fazer com relação a isso? Vamos não falar mal uns dos outros. Vamos falar a verdade quando for necessária. Agora, veja só também. Aí eu pego e vou lá para a minha vizinhança e falo, olha, se você tiver a fim de aprender alguma coisa da Bíblia, procura outra igreja. Não vá lá para a Igreja Batista não, porque aquele cara que dá aula domingo de manhã lá, ele não presta mesmo. Ele não presta, não devia nem estar lá. Aí, exagerei, né? Você só vai lá se o irmão a gente sair de lá. Se ele sair, tudo bem. Mas enquanto ele estiver lá, não vá lá assistir a aula dele não, porque parece que a pessoa está mostrando uma boa intenção de conduzir o sujeito para aprender, né? Vá aprender na outra igreja, que lá vai ser melhor, pelo menos você não vai aprender porcarias, né? Mas na verdade ele está destruindo a imagem de uma pessoa sem necessidade. Ok? Quantos minutos temos ainda? 25, né? Terminou já? Tá bom. Bem, irmãos, vejam que nós paramos no versículo, foi lá atrás, esse é o versículo 8 ou 9, né? O versículo 12, então, revestivos, quer dizer, tire a roupa velha, suja, rota, imunda, e coloque uma roupa nova, revestivos, quer dizer, vista-se de novo, como eleitos de Deus, santos, amados, compassivo, coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ao contrário dos mestres gnósticos, judaizantes, que eram iracundos, que acusavam as pessoas indiscriminadamente. E versículo 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Isto, olha, o irmão já está errado, pode ser corrigido, então vamos suportar e vamos perdoar? Meu amorzinho, senta ali no banco, eu vou lá com você. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim fazei vós também. Essa é a regra. Isso aqui não é conselho. Isso não é conselho, isso aqui é mandamento. Por que isso é mandamento? Porque Jesus mesmo falou, depois que ele ensinou a oração do Pai Nosso dominical, ele disse, porque se vós não perdoardes os pecados aos outros, os vossos pecados também não serão perdoados. Está escrito isso na sua Bíblia? Então isso aqui é regra. Eu devo perdoar os erros das pessoas assim como o Senhor perdoou os meus erros. Então é determinante. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, o vínculo da perfeição quer dizer a unidade da igreja, a camaradagem dentro da igreja, no fato de nós sermos unidos, tem que passar pelo amor, porque senão é um clube religioso. É necessário haver amor permeando nossas relações, para que nós possamos nos constituir como família de Deus de fato. E é só uma pergunta, eu não vou responder, é uma pergunta retórica. Onde está o amor dos irmãos pelos outros irmãos quando não participa da obra dos irmãos? Quando deixa tudo nas costas do pastor e de mais 2 ou 3 pessoas. Onde está o amor que vai vincular os membros da igreja uns aos outros para se tornar uma família unida e forte, cuja resistência é tão grande que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Aqui eu levanto um protesto contra os irmãos e irmãs que não se oferecem para trabalhar na obra do Senhor e que não movem uma palha. Onde está o seu amor pela sua família? Como é que você quer que a sua família seja unida e agregada, se o vínculo da perfeição é o amor? Se o amálgama, o cimento que junta a família é o amor. Mas você não se dedica, quer dizer, eu estou falando isso para aquelas pessoas que não fazem isso. E a paz de Cristo, para a qual também fosse chamados um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e demonstrai-vos uns aos outros. Aqui ensinar, meus irmãos, não é simplesmente vir para a escola dominical, não. É ensinar o cotidiano, é discipular o irmão que está precisando de impulso para a vida espiritual. Isso nós temos feito. Paulo diz aos Gálatas como se isto fosse uma maneira de se vacinar contra o gnosticismo e agora contra o pós-modernismo. É ensinando-vos uns aos outros. É você abrindo a porta da sua casa, pelo menos a janela da sua casa, para o pastor poder ir lá e falar alguma coisa para você. Para o irmão tomar um café com você e dizer alguma coisa que está no coração dele, que Deus quer que ele passe para você para ensinar a sua vida, mas você não abre nem a janela da sua casa para ele.
Infelizmente, nós estamos vivendo tempos assim. Os crentes vivem em casas fechadas, encastelados e são impassíveis de serem ensinados. E encerrando, versículo 17: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Irmãos, então aqui finaliza a primeira sessão da aplicação doutrinária. E lembrando, irmãos, que isso aqui não pode ser mera teoria, senão a gente não vai alcançar o alvo, que é ter intimidade plena com o Senhor.